Neste vídeo vamos falar sobre Lucas Assad e Juan Tressoldi e sobre a janela de transferências do Galo. E vamos falar também nesse vídeo sobre o volante Gregore, interesse do Galo. Assista até o final, tá imperdível. Já deixa o like agora, hein? Já chega curtindo, dá essa moral pra gente. Clique em hypar também se puder, tamo junto. Inscreva-se no canal, confere aí se você tá inscrito. Vamos começar falando sobre o Juan Tressoldi, olha aí a notícia. Galo vai comprar zagueiro, o Atlético já iniciou os movimentos dos bastidores para tentar garantir a permanência do zagueiro Juan Tressoldi, olha aí. O defensor que pertence ao Sassuolo tem contrato de empréstimo com o Clube Mineiro até junho, com opção de compra fixada em cerca de 3,6 milhões de euros, tá? Aproximadamente 22 milhões de reais. O fator que chama atenção é a desvalorização do atleta em relação ao seu último empréstimo, quando defendeu o São Paulo. Na ocasião, o valor estipulado para a possível compra girava em torno de 28 milhões de reais, né? Cerca de 6 milhões a menos que o montante atual. A diretoria atleticana, satisfeita com o desempenho recente do defensor, trabalha inicialmente com a possibilidade de estender o vínculo por meio de um novo empréstimo. A ideia é manter o jogador no elenco sem a necessidade de um investimento imediato. No entanto, caso o Sassuolo não aceite a prorrogação, o Galo deve avançar para uma negociação em definitivo. Nesse cenário, o Clube Mineiro pretende buscar uma redução do valor fixado no contrato, tentando adequar a operação à sua realidade financeira. Internamente, a avaliação sobre o Juan é positiva. Sua permanência é vista como importante para a sequência da temporada, especialmente pela consistência defensiva e pela adaptação ao sistema da equipe. Tá aí a informação do Tanaka. E vamos trazer mais uma do Tanaka daqui a pouco. Mas tá aí a informação, Juan Tressoldi pode então permanecer no Galo, né? E aí, vamos ver, primeiro se o Sassuolo vai topar um reempréstimo. Eu duvido, mas quem sabe, né? Vou até dar essa sorte. Se não, aí vão negociar valores, muito também parcelas, né? Eles conseguem umas parcelas aí para poder comprar o Tressoldi, que é um bom zagueiro, acho que vale sim, né? O problema acho que não é o Tressoldi, você ter o Tressoldi no elenco tá tudo certo, mas a gente precisa no meio do ano um zagueiro pro lado esquerdo, principalmente, que o Lian também tá voltando, pro lado esquerdo a gente tem que trazer um titular absoluto para resolver aquele lado, né? Vamos lá, vamos falar da janela, né? A gente já esqueceu como é que foi a janela do Atlético, chegadas e saídas, tá bom? E também nós vamos falar sobre a SAD, pro meio do ano tem notícia. Olha só, vamos falar sobre janela. Atlético nas primeiras duas janelas, então vamos lá. Tivemos a janela internacional e a janela doméstica, né? A nacional aqui, mas o Atlético não fez nenhum movimento nessa janela doméstica. Então, chegadas, Preciado, Renan Lodge, Tomás Pérez, Maicon, Vitor Hugo, Cassier e Alaminda. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chegadas. Ok? Saídas. Júnior Santos, Rony, Cadu, Isaac, Caio Maia, Biel, João Marcelo, Gabriel Menino, Fausto Vera, Caio Paulista, Guilherme Arana, Saravia. Cara, olha das saídas. Somente um você fala assim, pô, esse aí, tudo bem ele sair. Tinha que sair mesmo até pela chegada do Renan Lodge. Mas é aquele cara que se você falar assim, pô, se ele voltasse agora, você queria? O Guilherme Arana tá sim, você teria 2 ótimos laterais esquerdos, né? Agora o resto, cara, é impressionante, né? Então mostra que o Atlético precisava mesmo de uma reformulação e vamos falar a verdade, a reformulação ainda nem tá completa, né? Porque a gente segue com o elenco ainda mais ou menos, precisamos melhorar o elenco aí no meio do ano e nas próximas janelas aí, temos que melhorar esse elenco cada vez mais. Mas mostra que as saídas foram muito importantes, né? Ainda tem mais jogador para sair, a verdade é essa. E as chegadas o Atlético melhorou bem do que foi no ano passado, é só ver as saídas, né? Júnior Santos, Caio Paulista, Gabriel Menino, Rony, enfim. E o Saravia é um que eu também não queria que ele permanecesse, porque ele queria 2 anos, se lesiona demais, mas é um que também a gente não ia achar tão ruim. Se tivesse mais um ano de contrato, beleza, ficaria aí, mas é o problema principalmente de lesão, né? Ele estava convivendo muito com lesões. Agora, as chegadas, Preciado, ótima contratação, né? Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas foi uma ótima contratação. Renan Lodge também. Aí o Maicon, que na época até foi criticado, de certa forma, mas foi capitão do Corinthians, campeão da Copa do Brasil, bom jogador. Vitor Hugo foi o mais questionado, é o que melhor tá jogando, né, nesse início. Cassier e Alaminda, a gente já falou muito sobre eles aqui, precisam ter mais oportunidades. E o Tomás Pérez, que é uma aposta, mas uma boa aposta do Galo. Mas faltou aí zagueiro pelo lado esquerdo, faltou um primeiro volante para chegar e jogar. Enfim, um meia, como o Lucas Assad, nós vamos falar daqui a pouco. Então, algumas contratações, alguns nomes, eu acho que algumas posições ainda ficou faltando aí, e até outros saírem também, né? Tem mais jogador no elenco do Atlético precisando sair em breve. Mas tá aí, o que você achou da janela do Atlético agora, nesse início de ano aí, nesses primeiros meses aí? O que você achou? Agora é no meio do ano que o Atlético fará também algumas contratações. Pedro Daniel disse que vai ser coisa de 1 ou 2. Eu duvido muito que seja só isso, porque a necessidade ainda de mais chegadas, né? Mas enfim, o que você achou? Acho que o Atlético foi bem
ou não? Comenta aí sobre uma excelente notícia aí, ó. Maicon se aproxima de retorno. O volante Maicon segue evoluindo na recuperação e já iniciou trabalhos com bola em campo, inclusive utilizando chuteiras, um indicativo, claro, que seu retorno está próximo. A expectativa é que o jogador esteja 100% liberado para o confronto diante do Atlético Paranaense nesse domingo às 17h30 na Arena MRV, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Atlético Paranaense é vice-líder do Brasileiro hoje, né? Maicon se recupera de uma lesão muscular sofrida no dia 8 de março, problema que tirou, inclusive, da final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. Sua última atuação foi na semifinal do estadual no dia 1º de março contra o América. Tá aí, então, o Maicon, que fez falta. O Maicon fez falta, sim, nesses jogos, né? Um ótimo jogador. E ele chegou bem no Atlético, ele é um capitão, né? Ele era capitão do Corinthians, campeão da Copa do Brasil. É um jogador dentro de campo que não só ajuda com a sua qualidade e tudo, mas também na liderança. Isso é importante. Que bom que está próximo de retornar aí o volante Maicon. Os jogadores estão voltando, o Atlético, né? O Barba vai poder ter mais tranquilidade para montar o time aí. Talvez alguns parem de jogar, né, Barba? Vamos ajudar a gente aí também, meu filho. É isso aí. O que você achou? Gostou? Maicon tá fazendo falta ou não? Comenta aí. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos trazer, então, informação sobre Gregori. Excelente jogador, tá? Tá aí na tela. Galo sonda a possibilidade da contratação de Gregori para o meio do ano. Tá? O Atlético voltou a monitorar o mercado e fez, nos últimos dias, uma sondagem pelo volante Gregori, atualmente no Al Rayyan. O jogador que já defendeu o Botafogo é um antigo alvo da diretoria alvinegra. A consulta foi conduzida pelo CSO do clube, Paulo Brax, em contato com o empresário do atleta, Paulo Pitombeira. A informação foi inicialmente divulgada pelo André Ipsold e confirmada pelo jornalista Jorge Nicola. E tá aqui, ó. Jogador quer voltar ao Brasil. Aos 32 anos, Gregori tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências. O volante foi adquirido pelo clube do Catar por cerca de 39 milhões de reais e segue como peça importante no elenco. Na atual temporada, soma 21 partidas com 2 gols e 3 assistências, sendo titular frequente no Al Rayyan. Aí tá falando de interesse antigo do Atlético. O Atlético aí, né, já tentou a sua contratação em uma outra oportunidade. Aí tá aqui, ó, vai dar negócio. Apesar da sondagem recente, o cenário atual é considerado inviável pela diretoria atleticana. O principal entrave são os altos valores envolvidos na operação, além de um possível custo elevado para a liberação junto ao Rayyan. O salário do jogador no Catar ultrapassa a casa de R$1 milhão mensais, cifra considerada fora da realidade do clube neste momento. Diante disso, o Atlético optou por não avançar nas tratativas e por hora descarta a contratação de Gregori para a janela do meio do ano. E não duvide se no meio do ano o Gregori aparecer no Cruzeiro, tá? Porque o Arthur Jorge gosta dele, é um ótimo volante, é um volante que a gente precisa, né? Mas é o famoso valores assustam, né? Valores assustam sempre aí no Atlético. Enfim, tá aí, avaliado em 4,5 milhões de euros, né? 32 anos. E se você vê, o time deles também fez um investimento em mais de 6 milhões, né? Investimento de 6 milhões de euros aí no Gregori para tirar ele lá do Botafogo em 2025. Então, também não vai ser de graça, né? É um valor, vai ter que pagar um valor alto aí para poder tirar o Gregori do Al Rayyan. Ele gostaria de voltar ao futebol brasileiro. Vamos ver se no meio do ano o Atlético, os valores não vão assustar tanto assim, né? Se o dinheiro vai aparecer ou não. Mas neste momento é só o interesse. Lembrando, tá, gente? É só o interesse mesmo, mas a gente tem que lembrar que é só para o meio do ano, tá, Beto? Mas agora e tudo, você pode negociar com quem você quiser, gente. Negociar, você pode negociar com quem você quiser. O jogador chegar para jogar é só na janela aí do meio do ano, tá bom? Então tá aí, Gregori, um jogador que interessa ao Atlético. O Atlético sondou, olhou e tudo, mas os valores assustaram, né? E aí, o que você acha sobre isso? Comenta aí. Vamos falar sobre o Lucas Assad, que tem uma notícia sobre ele aqui, meu amigo. Vamos falar sobre ele. O meu amigo Lucas Tanaka postou um vídeo falando sobre ele. Vamos ouvir aqui. Vou até aumentar a velocidade. O Tanaka fala mais devagar, né? E vai ficar bom. Vamos lá, vamos ouvir o que ele disse sobre o Lucas Assad no Galo. Tamo junto. Vamos pra próxima. Agora a notícia que eu sei que vocês ficam aí o dia inteiro perguntando, toda janela, toda semana, todo mês, toda live, todo vídeo, grupo de WhatsApp, meu grupo de membros. Meu Deus do céu, o pessoal lá fica louco com esse assunto. Vamos falar do Assad, gente. Então a turma fica louca aí querendo saber sobre isso, tá, gente? Sobre o Assad. Gente, o Galo tem acordo com o Lucas Assad pro meio do ano? Não. Não existe nenhum pré-acordo entre Clube Atlético Mineiro, Laú e Assad. Ou Clube Atlético Mineiro e Assad é zero. Não tem esse tipo de acordo, tá, gente? O Galo monitora o jogador? Monitora. O Galo já tá certo que no meio do ano vai tentar o jogador? Não, não tá certo. É zero essa questão de que o Galo já tem um acordo, que o Galo já tá certo que vai contratar o Assad. Tem nada disso, tá, gente? Pelo menos a informação que eu tenho, tem nada disso. O Galo vê um atleta promissor,
atleta jovem, com potencial. Só que, eu vou voltar quando a gente falava, quando o Sampaoli estava aqui naquela janela, né, do meio do início do ano, onde eu sempre dizia, o Sampaoli que é o cara do clube, que é o Assad, o Sampaoli que faz a força. Se dependesse do Sampaoli, o Assad já estava aqui. Se dependesse do Assad, o Assad já estava aqui. É o Galo que não quis subir o padrão, subir o tarrafo, subir a proposta, a oferta e fechar com o atleta. O Sampaoli queria muito mais que o Galo, Lucas Assad aqui no Galo. O Galo não tinha vontade assim como o Sampaoli tinha, sabe? Então, não existe um pré-acordo, não existe um acordo, não existe nenhum caminho já traçado para Lucas Assad ser jogador do Galo, tá? Inclusive, o atleta vem recebendo propostas de clube da Europa, de segundo e terceiro escalão da Europa. Ele não quer renovar na Laú, porque ele sabe que ele tem mercado no meio do ano, pode sair aí, né? Então, assim, não existe acordo. Não sei se o Galo vai chegar no meio do ano e vai voltar a carga, tá? Porque, como eu falei, o Sampaoli gostava muito mais do que o Galo. Se o Galo tivesse a vontade que o Sampaoli tinha, ele já estava aqui. Era muito mais um pedido do Sampaoli do que do Siga, do Brax, da diretoria em si, dos donos. Era mais o Sampaoli que ficava ali, ó. Depois que o Sampaoli saiu, a chegada do Barba, isso deu uma esfriada, tá, gente? Então, esse papo aí de que já é certo que o Assad vai jogar no Galo, é muito provável que o Assad vai jogar no Galo. Eu não tenho isso. Se chegar no meio do ano, o Galo voltar a carga, a gente vai apurar e vai trazer pra vocês. Mas de antemão aqui, de momento, tem nenhum acordo firmado entre os clubes, entre o Galo e o jogador. O jogador já houve propostas de outras equipes, segundo, terceiro escalão da Europa, tá? Vamos aguardar. É isso aí. Então tá aí, ó. Vamos aguardar, né? O Tanaka deixando claro que, segundo a apuração dele, não existe nada acordado e tudo. Vamos ver se no meio do ano o Atlético vai tentar aí um pré-acordo, né? Uma assinatura, na verdade, pré-contrato, para que ele possa chegar no ano que vem de graça, ou tentar com a Laú aí alguma compensação financeira para ele chegar no meio do ano. Mas vamos ver, porque segundo o Tanaka, a vontade era muito do Sampaoli, nem tanto do Atlético, né? Então vamos aguardar. E aí? Esse assunto realmente o pessoal tem comentado muito. Você acha que o Atlético deveria buscar o Assad no meio do ano ou não? Comenta aí, meu amigo. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Deixa o like no vídeo. Antes de sair, curte o vídeo, dá essa moral, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, ative o sininho das notificações, tá bom? Tamo junto, um abraço a todos aí.